Olá pessoal, eu sou Elias Pasqualino e estou aqui para fazer esse vídeo para te esclarecer a respeito de um assunto muito polêmico que tem surgido uma controvérsia entre arminianos e calvinistas, né? entre continuistas e cessacionistas. E eu quero tratar nesse vídeo aqui, porque eu sou continuista, então eu quero fazer uma defesa a respeito dos dons espirituais, ou seja, eu creio na atualidade dos dons espirituais. E se você ficar aqui me assistindo até o final desse vídeo, você vai saber por que eu acredito que os dons espirituais são válidos para os nossos dias e que só vai cessar esses dons com o fim de algumas profecias que tem que se cumprir aí, inclusive o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Primeiro, o argumento do cessacionismo para dizer que os dons espirituais não são mais válidos é que eles acham que isso teve um propósito específico para a era dos apóstolos. Entendeu? E outro argumento que eles usam é que hoje nós temos a Bíblia completa. Não há mais necessidade, por exemplo, de dons como profecia, porque nós já temos a Bíblia pronta, né? O que Deus tem para falar ele já falou, está escrito. E isso é uma verdade, entendeu? E daqui a pouco eu explico como é que eu creio nessa questão de profecias. Como o Espírito Santo usa pessoas hoje com dom de profecia na igreja, o que não equivale à mesma autoridade da Bíblia, né? Daqui a pouco eu explico isso. Mas veja bem, a questão dos dons espirituais. Em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, né, que os apóstolos começam a falar em outras línguas, né, eles começam a falar em idioma, porque ali o termo original ali grossa é língua, idioma humano, né? E aquelas pessoas que ouviam os apóstolos falar no seu próprio idioma, em que eles eram nascidos, porque eram judeus da díspora, né, judeus espalhados por todo o mundo, que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Então o que acontece com esses judeus? Eles não falavam mais a língua materna, mas a língua daqueles países para onde eles foram dispersados. Os apóstolos, pelo contrário, não sabiam falar aquela língua. Então o Espírito Santo milagrosamente usa eles para falar um idioma que eles não sabiam para fins evangelísticos. Pois bem, a questão de Atos 12, se você for olhar, quando aquelas mesmas pessoas acham que os apóstolos, parte daquelas pessoas, né, porque boa parte se converteu também, 3.000 almas, quase 3.000 almas, o Pedro, quando eles acham que eles estão falando aquela língua porque estão embriagados, Pedro justifica que isso é uma profecia de Joel, né? Joel lá capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então Pedro explica aquele acontecimento, conectando aquilo à profecia de Joel. Veja bem, mas o interessante, o argumento que eu quero usar contra o cessacionismo aqui é o seguinte. Veja bem, Pedro diz que aquilo que estava acontecendo ali é para os últimos dias. Então, ali, o que acontece ali no contexto? O Espírito Santo é derramado, o dom de línguas é dado, e Pedro diz que ainda mais coisas seriam dadas. Ele fala de visões, né? Ele fala de profecia, fala de sonhos. Veja bem, e ele diz que isso tudo é para os últimos dias. O cessacionista ele vai dizer o seguinte: os dons cumpriram o seu propósito na era da igreja. Se os dons cumpriram o seu propósito na era da igreja, será que a era da igreja era a era dos últimos dias? Porque, se for assim, então, nós temos que retornar lá e dizer que os últimos dias acabaram lá na igreja primitiva, né? No primeiro século da igreja. Então acabou, porque, né, no primeiro século da igreja já estava o cânon bíblico todo concluído, né? Não tinha mais revelação nenhuma para dar. Então, se isso cumpriu o seu propósito no primeiro século da igreja, os últimos dias, então, também é só para o primeiro século. Nós não estamos no último dia mais. Por quê? Porque a lógica Pedro falou que os dons seriam derramados nos últimos dias. Agora eu te pergunto, nós estamos nos últimos dias ou não estamos? Se você disser que não,
Se você disser, pelo contrário, se você disser que sim, então se os dons são para os últimos dias, então os dons é válido para o dia de hoje. Então não tem como você escapar. Para você negar a atualidade dos dons espirituais, você tem que dizer que nós também não estamos nos últimos dias. Porque os dons seriam para os últimos dias. E você vai estar de acordo comigo, você é cessacionista, que nós estamos nos últimos dias. Portanto, o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. E é impossível que haja derramamentos do Espírito Santo sem dons espirituais. Não faz sentido. Outro argumento que eu quero usar aqui contra o cessacionista é o seguinte. Eles interpretam que a língua estranha é idioma humano. Está descartada essa possibilidade. Veja bem, não em Atos 2. Mas eu que não sou cessacionista, creio na autoridade dos dons espirituais, eu creio na língua estranha falada como evidência do batismo com o Espírito Santo. E aonde isso se fundamenta nas Escrituras? Em Atos 10. Lê Atos 10 para você ver lá. Principalmente versículo 46. Onde está escrito que quem ouviu a mensagem de Pedro, né, quando Pedro termina de falar, Pedro ainda está falando, o Espírito Santo cai sobre todos eles. E eles glorificam a Deus, louva a Deus, lá no texto diz, e falam em línguas estranhas. Agora eu te pergunto, tinha gente de outras nações ali? Gente que não compreendia o que Pedro estava falando, para ser preciso, que o Espírito Santo use aquela língua estranha para transmitir a sua mensagem em um idioma desconhecido? Não faz sentido. Aquelas pessoas falaram em língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Aquela língua estranha lá no livro de Coríntios, que Paulo diz que quem fala em língua não fala aos homens senão a Deus, e ele edifica a si mesmo. Essa é a língua. Essa é a língua que o crente que é pentecostal, ele crê que essa língua é dada no momento que ele é batizado com o Espírito Santo, como evidência do batismo com o Espírito Santo. E que não é um idioma desconhecido. Não é um idioma conhecido, não é um idioma conhecido, porque ali não houve necessidade de evangelização em Atos 10 por outros idiomas, porque não haviam pessoas de outras nações ali. Ainda que Cornélio, os que estavam na sua casa eram gentios, mas Pedro não falou em línguas estranhas, ele não pregou em línguas estranhas para Cornélio. Ele falava naturalmente para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Não estava falando em língua estranha. O Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em língua estranha. Outro texto que eu quero usar aqui para defesa do que eu creio, pessoal, outro texto que eu quero usar aqui é Atos 19. Ali Paulo também pergunta aos discípulos de João Batista se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creste. Eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Aí Paulo pergunta assim: que batismo sois batizados? No batismo de João. Ora, é claro que Paulo tem em sua mente outro batismo, não o batismo de João. Porque Paulo está perguntando a eles acerca do batismo com o Espírito Santo. Tanto é que Paulo impõe a mão na cabeça deles para que eles sejam batizados no Espírito Santo. E eles falam língua. Agora eu te pergunto, tinha pessoas de outras nações ali para que Deus usasse a boca daqueles homens para transmitir uma mensagem evangelística em idioma humano? Não. Eles falaram em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, está derrubada, está caída por terra essa tese de que essa foi uma necessidade, os apóstolos falar em outras línguas, e a finalidade era evangelizar outras pessoas que eles não conheciam aquele idioma. Está descartado. Porque sempre que houve, se você interpretar assim, você vai ter que dizer que nessas passagens de Atos 10, Atos 19, tinha pessoas de outras nações ali para ser evangelizado, e não tinha. Tanto é que Pedro, quando chega para pregar na casa de Cornélio, ele não fala em línguas estranhas. Ele fala no seu idioma. Se fosse isso, então era para Deus usar a boca de Pedro em línguas estranhas. Então não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Então o cessacionalismo, ele, com uma boa argumentação e análise bíblica, ele cai por terra, ele é derrubado.
E é por isso que eu sou continuista. Valeu?